Galera, estamos de volta, canal Meu Tricolor. Tô gravando esse vídeo, são 20 horas, tá? 8 horas da noite. E eu quero abrir esse vídeo falando sobre uma grande lição que o técnico Renato Gaúcho, juntamente com toda a sua comissão técnica e o time do Fluminense, todo o elenco, eles precisam ter diante das eliminações de Botafogo e Flamengo. O Flamengo acabou de perder por 4-2 para o Bayern de Munique. E eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes importantes, da mesma forma que a gente tem que aprender para não cometer os mesmos erros que o Flamengo cometeu diante de uma equipe forte como é a do Bayern de Munique, tá? Tô chegando também com muitas outras informações, quero te convidar para a gente fazer mais um vídeo bem bacana pro nosso canal. Não vou chamar a vinheta e vamos direto para as notícias aqui do nosso Fluminense, beleza pura? Bom, antes eu quero pedir a tua força, que é muito importante para o nosso canal. Deixa o teu like, se inscreva no canal, tá? Muito importante like e a tua inscrição para a gente seguir crescendo. Comenta e também, se você puder e gostar do conteúdo, compartilhe os nossos vídeos, beleza? Vou falar primeiro que o Inter de Milão ele chega ao seu 5º jogador de desfalque para a partida contra o Fluminense, tá? Esse, por exemplo, ele nem chegou a jogar na Copa do Mundo de Clubes, estava tentando se recuperar, mas pegou o avião e voltou para a Itália. Tô falando do meio-campista David Fratesi, tá? Jogador da Inter de Milão, é o 5º jogador agora que está indo embora para a Itália para se recuperar da sua lesão. Então, mais um jogador lesionado, tá? Esse é um jogador de meio campo que poderia ser importante, mas não se recuperou da sua lesão. O Fluminense tá completo, o Fluminense está inteiro e até mesmo com reforço para poder enfrentar essa partida. Vou colocar para vocês aqui agora uma foto, olha aí, ó. Soteldo participou daquela entrevista coletiva padrão antes, na véspera do duelo do jogo decisivo, né? E disse que tá 100%, tá recuperado, tá disponível para o técnico Renato Gaúcho para a hora que ele quiser utilizar, tá bom? E aí, quero aproveitar para vocês também já emendar nessa notícia. O Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva lá em Charlotte, aonde vai ser o jogo do nosso Fluminense, tá? Contra a Inter de Milão, e disse o seguinte: confirmou a estreia de Soteldo amanhã contra a Inter de Milão. Fagner vai ser titular? Não. Titular Soteldo não será, mas garantiu o Renato Gaúcho que 20 ou 30 minutos Soteldo entra amanhã para agregar a sua experiência e a sua qualidade para ajudar o Fluminense a conseguir essa classificação, tá bom? Então amanhã Soteldo será relacionado e estará disponível para a partida. E Thiago Silva, Fagner, essa é uma também dúvida nossa. Thiago Silva titular da partida amanhã, tá? Não tem sombra de dúvida que Thiago começa no banco amanhã. Não tem por que pensar isso, não tem por que imaginar uma situação dessa. Thiago Silva volta agora no lugar de Ignacio ou sai o Freitas. Daqui a pouquinho, fica nesse vídeo. Eu vou te trazer o provável Fluminense para a partida de amanhã, tá bom? Agora deixa eu te falar que o Fluminense vai lucrar uma grana muito boa, tá? Uma grana importante, porque o Brighton fez a venda para o Chelsea do João Pedro, moleque da base de Xerém, moleque que jogou no nosso Fluminense e depois foi vendido ao Watford, tá? E aí o João Pedro está sendo comprado pelo Chelsea por 50 milhões de libras. Isso convertido para reais hoje dá 371 milhões de reais. Fluminense tem os 2,5% aqui a porcentagem, né, de clube formador e tem 5% de mecanismo de solidariedade que vai ser dividido com o Watford, tá? Então, o Fluminense vai embolsar nessa negociação aí algo em torno de 9 milhões e 200 mil reais com essa transferência do João Pedro pro Chelsea da Inglaterra, tá? Quem trouxe essa informação foi o Fabrício Romano, né, especialista em transferências no mercado europeu, e tá aí, ó, a foto do João Pedro já tá com a camisa do Chelsea já. E parece que vai jogar o Mundial de Clubes, tá? Embarca na terça-feira, dia 1º, já para ficar à disposição do Chelsea e quem sabe pode até jogar contra o Palmeiras na próxima semana. Então, Fluminense recebendo uma grana muito boa aí também do João Pedro, beleza? Isso que acontece quando a gente forma bons talentos, boas joias e depois essas futuras transferências sempre trazem um dinheiro a mais pra gente, tá bom?
Galera, deixa eu te atualizar aqui uma informação a respeito de John Kennedy, tá? O Fluminense, eu tava vendo que se interessou e tá aqui por trás aqui, sabe, acompanhando essa possibilidade, porque o Fluminense tem um interesse também do retorno do John Kennedy. Então, tá por aqui para ver como é que vai ficar esse movimento. Só que, segundo informações do André Hernan e Felipe Silva, do UOL, tá? Tem dois fatores que vão atrapalhar uma possível volta do John Kennedy para o Fluminense. Fagner, o que pode ser esse empecilho? O primeiro, o Pachuca negociou, ou seja, vendeu o Salomão Rondon, que é o centroavante do time. Salomão Rondon jogou a Copa do Mundo de Clubes, só que não fez gol. E aí, tá negociado. Logo que ele tá negociado, vai abrir a vaga do centroavante. Então o John Kennedy tá lá no Pachuca. Então será que o Pachuca vai liberar? Tem essa questão, tá? Esse é um empecilho. Qual é o outro empecilho que pode fazer com que John Kennedy não venha pro Fluminense? O técnico, tá? Deixa eu pegar o nome dele aqui, ó. Jaime Lozano é o técnico atual do Pachuca que tá dando essa geladeira no John Kennedy. Ele provavelmente não vai permanecer no Pachuca. Logo, o outro treinador pode vir e efetivar com mais chances, com mais oportunidade, John Kennedy. Então, a gente segue acompanhando todas as informações, todos os noticiários para sempre deixar vocês muito bem informados, tá? O Fluminense quer o retorno do John Kennedy, tá? Trabalha com essa possibilidade e o John Kennedy está insatisfeito, quer voltar para o Fluminense. Só que tem agora essas duas situações: a saída do Rondon e também a saída do técnico. A gente vai ficar acompanhando para sempre te informar tudo com muito carinho aqui no canal Meu Tricolor, beleza? Bom, vamos lá. O Fluminense finalizou a sua preparação hoje, tá? Lá em Colômbia, né? No centro da universidade, na Carolina do Sul, onde o Fluminense está treinando. E depois fez uma viagemzinha de 1 hora para Charlotte, onde vai jogar amanhã contra a Inter de Milão. E o Fluminense fechou toda a sua preparação, tá? E o provável Fluminense que está na cabeça do técnico Renato Gaúcho para amanhã não pode ser um time que comece com uma escalação errada, tá? E aí, o Renato Gaúcho, ele deve mandar a campo, tá? Não é uma escalação exata, essa daqui é um provável Fluminense diante do que vem acontecendo dentro dos confrontos, tá? E o confronto que eu acho que tá embasado nessa escalação que eu vou te trazer é o confronto contra o Borussia Dortmund, tá? Então, o provável Fluminense sim é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, René, com Hércules, Martinelli e Nonato, John Arias, Canóbio e Everaldo. O mesmo time que enfrentou o Borussia Dortmund. Fagner, a gente vai jogar com a mesma dinâmica, com a mesma atenção que foi contra o Borussia Dortmund? Eu acredito que sim. Até porque a Inter de Milão, ela precisa que você tenha muita atenção, que você tenha muito cuidado durante toda a partida, porque é um time também muito letal. Eliminou o Barcelona, eliminou o Bayern de Munique e chegou na final da Champions League e tomou uma sapatada do PSG, tá? Agora tem um detalhe, esse é o provável Fluminense. Pro segundo tempo, a gente tem opções Germancano, Keno, temos Kevin Serna, Soteldo, que deve entrar amanhã, tá? Facundo Bernal e também entre outros jogadores que estarão à disposição do Renato Gaúcho para a partida de amanhã, tá? Gente, falando sobre a lição que a gente aprendeu ontem e hoje nesse domingo. Ontem, eliminação do Botafogo para o Palmeiras, 1-0. E hoje, eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, 4-2 para o Bayern de Munique. Qual é a lição para se tirar dessas duas atuações dos cariocas que voltam agora para o Brasil e agora só tá o Fluminense lá de carioca? A lição é a seguinte: o Flamengo, ele entrou em campo hoje, cara, muito afobado, muito precipitado, muito nervoso, muito descuidoso da posse da bola. E aí, você não pode dar oportunidade para um time como o Bayern de Munique. 10 minutos, 2 gols do Bayern de Munique. Então, o Flamengo hoje, ele praticamente, sabe, não se encontrou com aquele futebol dele. E aí o Bayern de Munique fez 2-0, depois o Flamengo fez 2-1 com o Gerson, e aí o Kane fez o 3-1, e depois o Flamengo fez o 3-2 de pênalti com o Jorginho, só que no finalzinho o Kane fez mais um gol e fechou o caixão do Flamengo 4-2.
Então não pode ter vacilo, não pode ter descuido. Praticamente, eu anotei aqui, se possível for, cara, é erro quase zero, tá? Erro quase zero. E um jogo como o de amanhã contra a Inter de Milão, ele requer de você concentração ao máximo, muita garra, muita disposição dentro do jogo e, cara, uma inteligência emocional para saber lidar com os momentos da partida. Se você tiver chance, vai e mata. Tem que ser fatal, porque do outro lado tem um gigante, que também é fatal, que não vai dar mole, que vai querer jogar bola, tá? Eles estão, sabe, machucados com o vice-campeonato e com a temporada inteira sem títulos. Amanhã eles não vão querer dar mole. Mas se o nosso Fluminense tiver atento, tiver ligado durante todo o jogo, durante toda a partida, desde o primeiro apito do juiz até o apito final, a gente tem condições de avançar, beleza? Esse é mais o conteúdo que eu queria trazer para você nesse domingo e quero te convidar. Amanhã, bem cedinho aqui no canal, tá? Entre 6 e 7 horas da manhã, sai o nosso vídeo de pré-jogo com todas as informações e tudo falando dessa partida decisiva. Para mim, eu encaro como uma final. Fluminense passando, embolsa 73 milhões de reais e vai para as quartas de finais, podendo pegar o Manchester City. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolores, tô confiante. Tamo junto.